E aí, essa galera, beleza, gente? Pessoal, vamos iniciar mais uma aula, né, de estatística básica aplicada. E aí a gente vai utilizar o Excel e o Jamove como ferramentas práticas desse curso. Mas hoje a gente vai falar de score Z e intervalo de confiança, beleza? São técnicas que a gente pode utilizar aí para começar a pensar em alguns tipos de inferências estatísticas, beleza? Não ainda onde a gente vai chegar, mas a gente já vai começar a iniciar com essa ideia. Tranquilo? Então, o que é o score Z, gente? O score Z é uma transformação de valores brutos. Imagine que você tem um conjunto de dados e você vai transformar esses valores em um conjunto de valores que a gente chama de score Z. Esse score Z é baseado no desvio padrão e é simplesmente calculado dessa forma. Ou seja, você pega o valor bruto, subtrai da média do conjunto de dados, divide pelo desvio padrão. Então, sempre aí que você vê esse X é o score real, né, correspondente. X barra é a média amostral. E S é o desvio padrão da média amostral. Beleza? Perceba que esse valor aqui vai ser um valor que não vai estar, por exemplo, muito longe de, por exemplo, de valores baixos, né? A não ser que você tenha um valor de X muito longe aqui da média e um valor de desvio padrão muito baixo. Só que a partir do momento que você tem X muito longe da média, isso quer dizer que você vai ter valores muito dispersos, né? E aí o desvio padrão também aumenta, né? Isso é uma consequência. Mas vamos lá. Então, imagina aí um conjunto de dados que você tem média 8 nesse conjunto de dados. Tá? A média desse conjunto de dados, você coletou aí vários valores, sei lá, variando aí, não sei, de 0 a 15, por exemplo. E, isso é uma suposição, tá? Você tirou média 8 e desvio padrão 2. O que é que você pode dizer disso? Primeiro, a gente tem que dizer que o score Z e o desvio padrão estão totalmente relacionados, porém são totalmente diferentes. Desvio padrão desse conjunto de dados que eu calculei, você já sabe calcular o desvio padrão, deu 2. E o que é o score Z? O score Z é o seguinte, gente, é você analisar exatamente quanto desvio padrão você tem ali naquele valor. Por exemplo, se você tem uma instância com valor 6, nesse exemplo aí, eu posso dizer que ela está a um desvio padrão da média. Vocês concordam? Porque ela não é 6, a média não é 8 e o desvio padrão não é 2. Então, esse score 6 está exatamente a um desvio padrão da média. Sabe quanto é que vai ser o Z desse score? Menos 1. Por quê? Porque 1 é a distância dele para a média, não é isso? Menos 1 porque ele é menor do que a média. O valor 10 vai ser o contrário. Vai estar 1. Até porque é x menos x barra. 6 menos 8 é negativo. Menos 2. Dividido por 2, que é o desvio padrão, menos 1. 10 menos 8, 2. Positivo dividido por 2, 1. E assim, acabou-se. Beleza? Então entenda. Um ponto no score Z é exatamente igual ao próprio valor do desvio padrão. Então, quando eu digo que Z é igual a 1, na transformação, eu digo, transformei um dado bruto qualquer, x, e o resultado deu Z igual a 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está um desvio padrão da média. Que aquele valor andou um desvio padrão da média. E se der menos 1? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele valor está a um desvio padrão da média, mas é um valor menor do que a média. Beleza? Então vamos lá. Então o score Z ele é útil para estimar o quão longe o sujeito está da média. Esse gráfico aqui, você tem que compreender ele, porque ele é básico e ele é sensacional, né? Esse gráfico é sensacional, ele explica tudo aqui dessa aula de hoje. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho uma distribuição normal, beleza? Tem essa forma de sino, né? Existem testes de normalidade para verificar se uma distribuição é normal. Então eu tenho um conjunto de dados que quando eu distribuir eles, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer aqui que
boa parte dos dados, ó, se concentram entre a média e um desvio padrão acima e abaixo da média. Ou seja, a frequência de cada ponto desse aqui, né, está sendo dada aqui, ó, no eixo Y. Aqui eu estou dizendo que 68,2%, se uma distribuição é normal, do total da amostra, a gente pode dizer que 68,2% desses dados estão entre a média e um desvio padrão para frente e para trás. Ou que 34,1% está entre a média e um desvio padrão à frente, e 34,1% está entre a média e um desvio padrão a menos do que a média. Então é isso que o gráfico está dizendo. Isso é válido apenas para uma distribuição normal. E aí quando você sai fazendo, e se eu pensar em dois desvios padrão da média, 95,4%, é só você somar isso aqui, ó. É isso que eu estou dizendo, é isso que esse gráfico está dizendo. Que ao aumentar para 3 desvios padrão, vai aumentando a probabilidade de um certo dado estar entre a média e o desvio padrão aqui, nesse intervalo. Beleza? Entendido isso aqui? Aqui são os valores de Z aqui embaixo, ó. Esse 1 aqui não é um desvio padrão, não. Valor 1 do desvio padrão, não. É exatamente o valor, é um desvio padrão da média. Se o desvio padrão é 2, tá 2 pontos da média, porque isso aqui não é o valor bruto, nem da média, nem dos valores brutos, nem considerando média, nem o próprio desvio padrão. Isso aqui são os valores de Z, né? Imagina aí que aqueles dados foram todos transformados. Então, quando os dados não seguem uma distribuição normal, essa estimativa não vai funcionar. Só isso. Beleza? Então, imagine esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho esse conjunto de dados que me trouxe média 8,44 e desvio padrão 1,66. Se eu perguntasse qual o valor de Z para uma avaliação 10. Aqui já é outra distribuição, tá? Não é aquela que eu considerei que tem média 8 e desvio padrão 2, totalmente outra, né? Aqui são notas de alunos. Então, se eu perguntar isso, é só pegar 10 e diminuir de 8,44, vai dar 1,64, não, 1,56, né? Isso. Aí eu divido por 1,66 e vai dar 0,94. Se eu transformar todos esses dados, fizer essa continha que eu fiz aqui para Z, esse aqui é o conjunto de dados X brutos. Aqui é o C transformado. Você vai ter esse conjunto de valores aqui, ó. Então, o que é que eu posso dizer? Que 10 está a 0,94 desvio padrão da média. A média é 8,44, eu posso dizer que 10 está a 0,94 desvio padrão da média. Não está a um desvio padrão da média. Um desvio do padrão da média é eu somar esse cara com esse. Que vai dar o quê? Vai dar 10,1 aqui, aproximadamente. Né? 10,1, perfeito. Não é isso? Ou seja, seria a distância para um desvio padrão da média. Se eu fosse considerar, imagine aí para esse exemplo, essa questão de normalidade. Tiago, então quer dizer que 68,3% dos casos, aqui, né? 68,3% estaria aí, de amostra desse tipo, aí estaria nesse intervalo. Certo ou errado? Primeiro vamos ver se isso é uma distribuição normal. Olhando só para essa distribuição de cara aí, eu já vejo uma simetria aí, né? Já vejo uma simetria. Então, essa simetria aí já me diz que eu não tenho uma simetria. Então, eu não tenho normalidade. Em alguns casos é necessário realizar um teste estatístico. A gente vai estudar isso aí. Né, de normalidade, mas aqui é claro que não é uma distribuição normal. Então eu não posso dizer aquilo. Então uma amostra que não tem uma distribuição normal não tem estimativa de percentuais de dados acima ou abaixo do desvio padrão precisa. Se eu fizesse aquela conta lá, eu ia dizer que 8,44 menos 1,66, né? 8,44 menos 1,66, 6,78 e 10,1, ou seja, que 68% dos casos estaria entre 6,78 e 10,1.
normalmente essa conta não vai estar correta, né? E aí eu estaria fazendo uma inferência errada. Então a análise do score Z perde o sentido em situações de assimetria. O score Z é importante para calcular o intervalo de confiança, que é o que a gente vai estudar agora. Beleza? Então dizer exatamente aquilo lá aqui, ó, é que eu estava fazendo a conta, né? Que 68% das amostras estariam entre 6,78 e 10,1, estaria incorreto. E normalmente nesse caso desse tipo de assimetria, esse percentual de exemplos aí seria maior, né? Eu iria dizer que mais provavelmente mais de 80% dos dados estariam aí entre 6,78, um desvio padrão à frente e um desvio padrão atrás, né? Da média. Então, vocês precisam saber é calcular o score Z de um conjunto de dados, que é simples, né? Entender que uma vez que eu calculo o score Z, eu consigo interpretar em uma distribuição normal o percentual de dados que estará a 1 desvio padrão da média, a 2 desvio padrão da média, a 3 desvios padrão da média, seja positivo ou negativamente, e que cada score Z, cada ponto no score Z, significa um desvio padrão da média. Ponto. Cada valor do score Z significa um desvio padrão da média. Score Z igual a 1 de um certo valor significa o quê? Que aquele valor está a um desvio padrão da média. Menos 1 está a um desvio padrão da média, só que abaixo da média. Beleza? Vamos lá para esse intervalo de confiança. Intervalo de confiança é muito comum vocês escutarem aí em pesquisas eleitorais, sempre trazer esse tipo de informação, né? Baseado no intervalo de confiança, quando diz assim, então 95%, né, de confiança de que aquele conjunto de dados estará ali entre tal valor e tal valor, naquele intervalo ali de valores. Então o intervalo de confiança traz uma margem de valores que está associada a uma porcentagem. Ele garante que existe ali para a população, porque entenda, gente, preste atenção numa coisa. Tudo que a gente está fazendo aqui é amostra. Imagine aí que o professor Tiago tem 100 alunos, 200 alunos. 200 alunos. Perfeito? E o professor Tiago não tem condições de medir, vamos falar, peso e altura desses alunos tudinho. Tranquilo? Então ele diz, vamos pegar uma amostra aqui, aleatória, de 30 alunos, talvez, para eu ter, perceba, a média, uma estimativa da média de altura e de peso dos meus alunos. Para eu saber se estão com peso, sobrepeso ou coisa do tipo. Ah, Tiago, é todo mundo. Ah, não tenho condições, não vai dar tempo, eu preciso fazer isso para agora. Um exemplo, se eu tenho condições de ter 30 aqui. Vou selecionar aleatoriamente essas técnicas de amostragem, a gente vai falar mais na frente. Cara, isso aí é a média que eu vou ter, a média da amostra. Vai existir um... Se eu realmente medisse todo mundo e verificasse o peso de todos os 200, eu teria a média e o peso, a média do peso e a média da altura da população de alunos de Tiago. Agora, se eu pego 30, eu tenho uma amostra. Entenda isso, então eu tenho a média daquela amostra. Vai existir um erro ali. Beleza? Mas com essa amostra, eu vou poder calcular o intervalo de confiança, baseado no intervalo de confiança, baseado em um intervalo, e dizer assim, 95% das médias de qualquer outras amostras que eu fizer aleatoriamente estará nesse intervalo. É isso que eu vou dizer. Então, isso é uma forma de determinar a precisão da média amostral, como uma estimativa da média da população. Então, eu vou poder dizer que, se eu disser que 95% de todas as amostras que eu fizer vai estar naquele intervalo de confiança baseado em uma única amostra, que eu tirei de um conjunto de amostras, eu vou poder inferir a média da população, da altura dos meus alunos e do peso dos meus alunos, tranquilamente. Poder inferir dizendo não com 100% de certeza. Mas eu vou dar 95% de certeza da média populacional. Né? Eu vou dizer o seguinte, ó, se eu fizer essa média de amostra aqui 100 vezes, em 95 delas, a média
calculada estará nesse intervalo. Ou seja, eu estou praticamente dizendo que eu dou 95% de chance da média da população estar naquele intervalo. Né? Ou mais, eu posso aumentar essa chance. Então, o intervalo de confiança vai definir uma amplitude que estima onde a média da população estará com um certo grau de confiança. Não vou dizer que a média da a média da população é essa e ponto final. Não, a média da população é essa com a confiança de 90%, com a confiança de 95%, de 99%, quanto eu quiser. Então, pode ser calculado diferentes probabilidades usando exatamente o score Z. Intervalo de confiança vai usar o score Z. Nós vamos aqui mostrar com 90, 95 e 99. Você pode botar com quanto você quiser. 99,9. Né? Para isso, você vai precisar calcular o limite inferior e superior. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Intervalo de confiança eu vou chamar de C, média M. Z, você já sabe, é o valor de Z para cada probabilidade. É P, o erro padrão. Então, considere isso aqui. O que é o intervalo de confiança? Ó, é a média, mais ou menos quem? Um certo valor Z que a gente vai utilizar, aquele valor Z que a gente estava falando, vezes o erro padrão. Feito? Que a gente já calculou também. O erro padrão nada mais é do que o desvio padrão dividido pelo a raiz de N. Certo? Raiz quadrada de N. O valor de Z é a quantidade de desvios padrão para a média. A gente já sabe disso. A gente já conhece esse gráfico, mas eu vou trazendo sempre ele que puder. Então, 68,3% dos dados estão aqui. Ali aproximado, né? Se algum, você vai ver 68,2 e outro 68,3, isso aqui é aproximação, né? 95,4 entre dois desvios padrão da média para frente, a positivo ou negativamente, e aqui 3. Então, quem é Z? Quem é Z? Quem é Z? Se eu quiser dizer assim, eu quero uma garantia de 95,4% dos dados. Quem é Z? 2. Z é 2. Beleza? Z vai ser 2. Ou menos 2, né? Vai depender aqui. Esse valor desse mais e menos aqui já vai dizer Z. Você não vai usar, no caso, menos 2, menos com menos. Não, você vai usar o 2 aqui, valor positivo, né? E quando for mais, vai ser da média para frente. Quando for menos, vai se calcular da média para trás. Mas é claro que o valor vai ser o mesmo, né? Porque o valor do erro padrão é constante, vai ser o mesmo valor, né? Então, o intervalo de confiança é calculado dessa forma. Média mais ou menos quem? No caso, por exemplo, quando eu quero garantir 90%, eu quero garantir que, preste atenção, entenda isso. Eu quero garantir que se eu fizer 90 vezes amostras, eu fiz uma amostra de 30 alunos, pá, teria a média. Fiz outra amostra, pá, teria, tá. Fiz isso 100 vezes. Eu quero garantir que em 90% dos casos, a média estará em um certo intervalo. Porque se eu garantir isso, eu vou garantir que, com 90% de confiança, que a média da população é tal. Então, M é a média. Quem é 1,645? Fácil de entender demais. É o valor de Z. Eu não quero garantir 90%. O que é 90%, gente? 90% é mais ou menos por aqui, né? Aqui para cá, de 2 para 2 é 9,54, 95,4. Mas daqui, ó, 1,66 mais ou menos. E daqui vai dar quanto? Aqui, mais ou menos, olha. Vai dar exatamente 1,645. Existe uma tabelinha para isso, tá, gente? Aqui eu trouxe esses 3 exemplos que são mais usados. Por exemplo, 95%, que é o que é mais usado. 1,96 é quase 2. É quase 2. Né? 99%, 2,5 por aqui. Ó. É só tu somar isso aqui. Pronto. O que a gente vai mais usar é esse cálculo aqui. Ó. Então, se eu pegar a média, né? A média e somar os valores de Z para frente, vezes o erro padrão,
e para trás, eu vou ter o intervalo de confiança. Então, olha, o intervalo de confiança pode ser calculado em diferentes probabilidades, como vocês já viram. Os valores dos scores já são dados em uma certa tabela, como eu já disse. E aqui tal. Imagina que eu tenho aqui a média, isso aqui é a média da população. Certo? Quando eu dou 90%, isso aqui é um intervalo de confiança. Existe um limite inferior e um limite superior. O intervalo de confiança é menor, vocês concordam? Porque eu só estou dando 90% de possibilidade. Quando eu digo, não, eu digo isso aqui com 95%, para eu dar uma confiança maior de 95%, eu tenho que aumentar o intervalo de confiança. Eu tenho que dizer aqui, ó, eu aumento meu intervalo de confiança. Quando eu dou 99%, eu aumento mais ainda meu intervalo de confiança. Então, quanto maior a amplitude dos scores, maior será o intervalo de confiança. Quanto maior o valor de Z, maior vai ser o intervalo de confiança. Quer que eu volte lá naquele gráfico? A princípio, esta análise serve para uma distribuição normal, mais uma vez dizendo isso. Em distribuições não normais, o resultado não é confiante. Eu vou voltar lá. Opa, aqui eu vou voltar. Se eu quero dar 95% de confiança, o valor de Z é 1. Se eu quero 1,96, né? É 1 no sentido, você entendeu? Agora, se eu quero dar maior confiança de que os dados vão aumentando o valor de Z. E eu aumento o valor de Z aqui, aumenta a minha confiabilidade. Aumenta o meu intervalo de confiança, né? Claro. Porque a média, o valor vai subir mais ainda, né? E vai ser mais distante ainda da média. Então, aumento o meu intervalo de confiança. Cara, aí tem aqui um site. Deixa eu ver aqui, se eu clicando nele aqui. E aí, ó, preste atenção nisso aqui. Nesse site. Vê só. Ele está me dando aqui o quê? Uma média. Essa linha aqui é a média da população, beleza? Cada linha dessa daqui, ó, na horizontal, são amostras. Então, por exemplo, essa amostra aqui teve essa média aqui. Cada linha são amostras, ó. Então, o que é que ele está dizendo? Ó, se você esperar isso aqui 100 vezes, ele está lhe dando uma confiança de 95%. Ou seja, cada linha dessa aqui é um experimento que ele fez. Imagine que isso aqui é a média das alturas dos meus alunos. Populacional, teria de todos os 200. E cada linha dessa na horizontal aqui é um intervalo de confiança de uma amostra. Então eu fiz um experimento, teve esse intervalo. Fiz esse, teve esse. Então essas bolinhas azuis são as médias, né, de cada amostra. Então se você observar, ó, essa bolinha, cada traço desse aqui vai estar cortando a média da população. Quase sempre. Ó. Isso quer dizer o quê? Que naquela amostra que eu tirei, né? Naquela amostra que eu tirei, eu disse que eu tenho 95% de chance que a média da população esteja ali. Esteja sendo tocada por aquele intervalo. Ou seja, a média é essa bolinha é a média da amostra que eu coletei. Mas o intervalo de confiança aqui é um intervalo que eu digo, ó, a média da população tem 95% de chance de estar aqui nesse intervalo. Não é de ser exatamente aquela média da amostra, não. É de estar naquele intervalo. E aí, ó, perceba que para cada amostra, ó, quase sempre a média da população vai estar tocando o intervalo. Beleza? Aí de vez em quando, vamos lá, já teve uns vermelhinhos lá. Ó. De vez em quando vem um vermelhinho, né? Se tu contar 100 vezes isso aqui, 100, provavelmente 5 vão ser linhas como aquele vermelho. Daqui a pouco vai vir um vermelho. Vamos lá, vamos esperar um vermelho. Aí, bateu 1. 2, já veio 2 em cima, né? Esse vermelhinho quer dizer o quê? Ó? Fiz uma amostra, é uma amostra de alunos, tirei as alturas e o peso, a média da população, da amostra aqui, e diz que com 95% de chance, a média da população ia estar nesse intervalo. Não teve, não bateu. Aqui também, ó, não bateu. Né? Isso vai acontecer, provavelmente, 5 vezes. Das 100. Beleza? Então, galera, quando eu trago aqui a tabela Z para vocês, o que esse conjunto de números quer dizer, né? Calma, vamos com calma.
Esses valores aqui na lateral, junto com esses valores aqui, vai me dizer o valor de Z, tá? Para ficar mais claro. Lembra quando eu usei ali 1.645 o valor de Z? Aquilo quer dizer o quê? Que é um valor que está 1.645 da média, né? 1.64, eu tenho esse valor aqui. O que significa? Galera, em outras palavras, está dizendo aqui para mim, ó, eu tô faltando quase que 10% aqui, 10,1% para chegar na totalidade, né? 0,10. E aqui, quando eu uso 1,65, eu tô aqui a 9,8%, né? Digamos aí que é o espaço permitido do erro, né? Ou seja, se é o espaço, o meu intervalo de confiança é o contrário, é 100 menos isso, né? Ou 1 menos isso, né? Então, 1 menos 0,10, 1, vai dar menos do que 0,90. Ou seja, menos do que 90%. 1 menos 0,09894 vai dar mais do que 0,90. Mais do que 90%. Não vai dar no meus 90%. Então, por isso que a gente usou aí, para ser mais exato, 1,64 e outra casa decimal 5. Né, que é a metade desses dois aqui, né? Nem é 0,4 nem é 0,5, mas para ficar mais exato do 90%. Então, se você somar esse valor com esse e dividir por 2, vai dar mais ou menos esse valor aqui, né? 0,099975, ou seja, quase 0,01. E se fosse 0,01, seria exatamente 0,9 o resultado disso aqui, que é 90%. Né? Então, qual é o valor de Z que eu vou usar? Depende de qual é o grau de confiança que tu quer garantir. 90%? Onde é que está o 90% aqui? Bem, 90% eu iria procurar o 0,1. Achei 0,1? Não, 0,101. Então o próximo. Eita, passou de 0,1 também. Então eu vou botar uma metadinha desse aqui. Já aqui é mais simples, quando eu quero garantir 95%. Se eu quero garantir 95%, eu venho aqui na tabela, procurar o quê? Nesse caso, dessa tabela aqui, eu vou procurar o quê? Que você pode encontrar outros tipos de tabela aí na internet. Eu vou procurar o quê? Esse aqui é o que a gente vai chamar de p-value, tá, gente? É a probabilidade de p-value que a gente vai estudar mais na frente. Mas, a princípio, nessa aula, eu estou falando sem dar esse conceito, estou deixando isso claro aqui, porque a gente vai nesse curso, né, em outras aulas eu vou trazer. Então, veja só. 0,05 é o meu p-value, muito usado, mas foi o padrão, né? Então, para um caso de distribuição normal e tudo mais, qual o valor de Z que eu devo usar para dizer apenas que 5% estaria fora do meu intervalo de confiança? Se eu estou dizendo que 5% está fora, eu estou dizendo que o meu intervalo de confiança é de 95%. É o que eu quero. Quando eu digo assim, eu quero um intervalo de confiança de 95%, eu estou dizendo que eu tenho 5% fora, né, desse intervalo de confiança. Então, eu vou procurar aqui o 0,05. Achei! Então, qual é o valor de Z que eu uso? É o processo inverso, né? É 1,96 valor de Z. E se eu quiser 99%, eu vou procurar um valor na tabela de 0,01. Achei 0,01, mas ainda não está exato 0,01 como está aqui. Então o próximo, eita, pulou, passou direto. Então eu vou botar o meio desses dois, né? Vai ficar mais próximo. Esse mais esse vai dar 0,025, não é isso? Se eu subtrair isso, vai dar 99%. Beleza? Então, para você saber o Z, se você quiser garantir sempre o 95%, aí decora esse Z aí, né? 1,96. Mas se você quer garantir 99% ou 97%, 98%, então eu vou procurar o 0,02 aqui, na tabelinha, o 0,02, mais próximo, né? Tá por aqui, ó, 0,02, 0,21, 20, 20,34, opa, pulou. Então 0,020, né? Vai estar por aqui, ó, e 0,019. Então eu vou botar a diferença desses dois valores aqui, né? E vou encontrar aproximadamente 0,02, que vai me garantir 98% de confiança. Não é muito normal, então eu vou usar que valor no Z? 2,325. Aí eu vou garantir 98% de confiança, né? Perceba que quando eu vou me aproximando ali, lembra do 3? Lembra lá do 1, galera? O 1.
o valor de Z igual a 1. Lembra que dava 31,4% lá? Para garantir. 68. Lembra? Que era 68,2%. Então, se você subtrair isso aqui, ó, 1 menos 0,31, 731, vai dar aproximadamente aquilo ali, e 68%. Quando eu uso Z igual a 1, lembra? Quando eu uso Z igual a 2, lembra que dava mais do que 95% de confiança? E é de fato, que 1 menos 0,04 dá 96. 4,5 vai dar 95 ponto alguma coisa. 5,5, opa, 95, tá entendendo? Então essa é a ideia. Beleza, galera? Vou parar por aqui para não ficar tão longo. Valeu, espero que tenham compreendido aí. Esse intervalo de confiança é muito importante você compreender. Porque você tendo, gente, qualquer conjunto de dados, se for grande, a gente vai fazer exemplo disso na prática. Estamos terminando essa parte aí. Vocês vão poder aplicar o uso do intervalo de confiança. E para usar o intervalo de confiança, eu precisava explicar para vocês o que é o Score Z. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, Deus abençoe vocês. Até mais. Fui, galera!